A gente olha agora mais uma vez para o cenário internacional. Após o Irã ter lançado um ataque inédito contra Israel no final de semana, o governo israelense defende um contra-ataque. No sábado, o Irã lançou mais de 350 drones e mísseis contra o território israelense. A defesa do país conseguiu interceptar 99% então desses atos. Hoje, o chefe militar israelense, Herzi Halev, disse que Israel vai responder ao ataque, mas não deu detalhes sobre quando e como isso vai acontecer. Algumas fontes locais afirmam que o governo está preocupado, obviamente, com uma retaliação muito forte e uma resposta firme contra o país, algo que poderia também ser avaliado. Mas afirmam que tem, pelo menos nesse momento, nenhuma intenção de provocar um conflito em larga escala. Os aliados dos dois países buscam umas soluções para que esse conflito ele não fique ainda pior quando a gente olha para o Oriente Médio. Para entender exatamente qual o posicionamento desse cenário, quando a gente olha para aquilo que está acontecendo desde o último 7 de outubro, a gente vai conversar agora com o professor de Geopolítica, João Correia, que já vai aparecer aqui no nosso telão. Professor, uma ótima noite, um prazer recebê-lo aqui como sempre. Muito boa noite, Rafael, prazer é nosso. E, de fato, o que vem acontecendo agora no contexto do Oriente Médio é capaz de influenciar não só aquela região, mas em todo o contexto geopolítico global. Como você vinha falando, é algo inédito, um ataque partindo diretamente de Teherã a Israel. E hoje o gabinete de guerra, que foi criado naquele fatídico 7 de outubro, se reuniu soltando uma nota falando sobre a perspectiva de uma resposta forte, uma resposta dura. Mas é importante a gente salientar que o grande fiador ou o grande aliado de Israel no contexto de uma guerra de grandes proporções, uma guerra contra o Irã, a gente não tem como comparar o Irã com o Hamas, com o Hezbollah, com a Jihad Palestina, os Houthis. O Irã é um país com mais de 80 milhões de habitantes, tem um programa nuclear, é um país que tem um arsenal significativo, vinha travando uma guerra paralela a Israel, que a gente chama de proxy war, a guerra por procuração, mas uma guerra direta entre os países pode influenciar toda a geopolítica internacional. O Oriente Médio, que é uma grande artéria comercial, tem uma grande reserva, a maior reserva de petróleo, gás natural, produção significativa de outras commodities também. Então, tudo isso tem que ser, de fato, analisado. Não há um consenso dentro de Israel. O próprio governo do Benjamin Netanyahu é um governo fragilizado, muitos protestos dentro do país. De fato, ainda é muito cedo para a gente determinar o que é que pode acontecer. Agora, um ponto interessante, Rafael, é uma provocação para todos que nos acompanham, é que vem se formando uma nova coalizão militar dentro do Oriente Médio. Eu acabei de ler um relatório fornecido pelo Reino da Arábia Saudita. A Arábia Saudita disputa com o Irã o protagonismo dentro do mundo islâmico, do mundo muçulmano. Os dois países são inimigos históricos dentro do Oriente Médio. E a Arábia Saudita ela admitiu publicamente que ajudou Israel a se defender. Não só a Arábia Saudita, país de maioria muçulmana, a Jordânia também, país vizinho a Israel, para além do Reino Unido, França e Estados Unidos. Então, isso mostra também que um ataque envolvendo o Irã desperta o interesse de outras potências regionais. Professor, tem um outro ponto que, obviamente, não só nós estamos aguardando, mas também o mundo inteiro, justamente qual é o grau da resposta que Israel pode ofertar nesse momento. A gente vem acompanhando, antes mesmo desse episódio envolvendo o Irã, como algumas potências, já vou usar um caso muito claro, os Estados Unidos vêm se posicionando, nós vimos alguma mudança de discurso ao longo do tempo em relação às atitudes que eram tomadas por Israel. Só que agora a gente tem uma mudança muito significativa nesse cenário, que é o ataque que aconteceu no final de semana. Quando a gente olha essa possibilidade de resposta de Israel para o que aconteceu nesse final de semana, olhando e fazendo uma leitura dos movimentos realizados pelo primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, o senhor acredita que essa resposta ela pode vir numa altura, em um tom que pode ser mal interpretado pelos aliados do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu? Ou o senhor acredita, por essa fragilidade já mostrada por outras lideranças internacionais, como pedindo para que ele de alguma forma entrasse até num período de cessar-fogo, pode arrefecer isso um pouco e dessa vez o primeiro-ministro não desse uma resposta tão alta como a que também pode acontecer e até esperada por alguns outros entes dessa discussão? Rafael, o que eu penso por hora seria uma retaliação por parte de Israel, uma contraofensiva, tendo por base alvos militares dentro do Irã. Isso foi deixado muito claro, né, pelas lideranças de Israel no dia de hoje, que não querem escalar essa guerra, não querem uma guerra regional
Israel, para suportar uma guerra de longa duração, imaginem vocês, uma guerra que pode custar bilhões e bilhões, uma guerra, se Israel entra em guerra direto contra o Irã e vice-versa, isso não é uma guerra para ser decidida em uma semana, duas, é uma guerra para durar anos. O Irã é o último e o grande inimigo do Estado judeu dentro do Oriente Médio. O Irã prega a destruição pura e simples de Israel. Sobre os americanos, eu penso que eles estão em meio a um processo eleitoral. De um lado, Joe Biden buscando uma reeleição, tentando se equilibrar, e do outro lado, Donald Trump também, notadamente, como candidato, possível candidato, representando o Partido Republicano. A Casa Branca, como você bem disse, mudou o tom, principalmente no contexto do que vem acontecendo em Gaza. Você tem críticas reiteradas ao governo do Benjamin Netanyahu, mas o representante sênior dos republicanos na Casa Legislativa, hoje ele se descolou da Casa Branca, Joe Biden é democrata, dizendo, olha, a gente reconhece o direito de Israel de responder a esse ataque em todas as proporções possíveis. Então, notadamente, isso deve contaminar o processo eleitoral. Interessante é que o cidadão americano, civil, ele tem hoje como as principais pautas no processo eleitoral a questão migratória, a fronteira com o México, a questão da insegurança e da saúde pública. Essa questão geopolítica, ela nem é tão significativa, não era para a hora do voto. Mas a partir do momento que o Israel entrar numa guerra contra o Irã, uma guerra aberta, respondendo a esse ataque, o Irã com a tréplica, isso vai arrastar os Estados Unidos para o conflito. Os americanos têm Israel como grande aliado, os americanos têm dezenas de bases pelo Oriente Médio e o Irã já disse que, caso haja uma guerra deflagrada e aberta, iria sim atacar alvos americanos espalhados pelo Oriente Médio. Isso arrastaria, basicamente, os americanos para esse conflito e penso que para um processo eleitoral que se arrasta por outras questões envolvidas, não é o cenário que a Casa Branca deseja. Professor, quando eu quero olhar mais um pouco para a figura do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, quando nós olhamos as atitudes que foram tomadas até aqui. Nós já discutimos aqui em outros momentos os posicionamentos que foram tomados por ele, como ali, até inclusive nessas reuniões que aconteceram nesse final de semana, até o comecinho da segunda-feira, muito foi avaliado pelas fontes que o que acontecia ali era um desacordo entre os posicionamentos que poderiam ser tomados. Quando a gente fala do primeiro-ministro, muitos se joga para o público sobre, ok, se o primeiro-ministro sai, ele é retirado desse cargo, nós temos um outro posicionamento. O senhor acredita que a figura dele, uma possível saída, mudaria todo o caminho que foi trilhado até aqui? Ou uma saída seria somente para agradar os seus opositores, mas que de fato não geraria qualquer tipo de mudança significativa no fronte de guerra nesse momento? Olha, Rafael, eu penso o seguinte, que Irã e Israel são inimigos desde 1979, desde a Revolução Xiita, a Revolução Islâmica, a derrubada do último Shah da Pérsia. E, independente de quem seja o primeiro-ministro em Israel, a política do Irã é declarar a destruição pura e simples do Estado judeu. O Benjamin Netanyahu ele tem essa política mais de enfrentamento. Ele é o primeiro-ministro que conseguiu passar mais tempo no cargo, desde a fundação de Israel, no final da década de 40. Ele chegou a sair, ele foi afastado, escândalos de corrupção e afins, oposição, ele perdeu a maioria legislativa, formaram um governo de coalizão para substituí-lo, mas esse governo de coalizão da oposição ruiu, não conseguiu se concretizar e ele voltou. A grande pergunta que a gente faz é, primeiro, um processo eleitoral no meio de uma guerra? Segundo ponto, quem iria substituí-lo? Qual é a unidade? Eu vejo hoje o Estado, o legislativo, as forças políticas de Israel extremamente, de certa forma, divididas. Então, você tem muitas minorias que não conseguem formar uma coalizão efetiva. Então, eu não vejo a saída... Inclusive, eu comentava com alguns professores, algumas pessoas próximas, que tem duas coisas hoje que podem sustentar o governo do Netanyahu. A primeira, se ele conseguisse, com sucesso, recuperar, resgatar os reféns, que ainda estão na faixa de Gaza, a gente não sabe ainda a quantidade ao certo, mas seria uma agenda positiva para ele. E o segundo ponto, uma guerra deflagrada contra o Irã, porque ninguém vai pensar, seria algo inédito, uma guerra contra uma grande potência militar do Oriente Médio. Mas eu reforço, a oposição ao governo dele tem crescido.
são muitos protestos, o conflito dele com o judiciário local, o legislativo também, mas a grande questão, a última vez que ele saiu do cargo, não conseguiram formar uma unidade, uma coalizão. Eu penso que por agora não seria diferente e eu quero reforçar. Hoje, o grande problema não é o governo dele. Lembrando que o Irã prega a destruição pura e simples do Estado judeu desde 1979, durante o contexto da Revolução Xiita. Professor, quando a gente olha para a situação, nós sempre tentamos entender como esses outros pinos internacionais se movimentam quando o conflito ele vai ganhando um pouco mais de musculatura. Nós estamos acompanhando desde o último final de semana, principalmente as lideranças europeias, mas como vimos também no Ocidente, pedindo para que isso não acontecesse, para que outros atores políticos não colocassem a situação num patamar que é ainda pior. Hoje a Casa Branca já participou, de acordo com o secretário de Estado, de algumas ligações, algumas reuniões, como Egito e também outros países, não só ali no Oriente Médio, mas também como algumas nações europeias. Como é o caso da França, vimos também a reunião envolvendo os britânicos, para verificar como cada linha de pensamento vem se desenvolvendo nesse momento. Quando a gente vê esse movimento sendo realizado, faz uma análise muito clara de um isolamento do Irã dentro desse posicionamento, onde ele se coloca nesse instante? Eu penso que o Irã hoje poderia ter, num contexto regional, aliás, num contexto global, dois países que poderiam ter o Irã como um pé dentro do Oriente Médio, uma base no Oriente Médio, que seriam a Rússia do Vladimir Putin e a China do Partido Comunista Chinês. A Rússia já tem uma parceria de longa data com a Síria, com Bashar al-Assad. Bashar al-Assad ele só não caiu no contexto da Primavera Árabe, ele que é o presidente da Síria, porque ele teve o apoio de Moscou aberto. A Rússia tem uma base militar nas margens do Mediterrâneo, dentro da Síria. E o Irã opera dentro da Síria. O Irã opera dentro do Líbano. Eu penso que existe, não porque Vladimir Putin seja favorável ao regime dos ayatollahs, não. Eu considero das grandes potências do mundo, Rafael, a Rússia é o país mais anti-islã, o mais anti-islã. O Vladimir Putin, ele declaradamente, ele não tolera esse contexto dessa diversidade ou dessa liberdade religiosa pelo histórico doméstico e regional. Mas eu vejo uma coalizão se formando entre Estados Unidos, Israel, França, Reino Unido, União Europeia no contexto num todo, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, a Jordânia, países árabes que normalizaram ou podem um dia, como a Arábia Saudita, normalizar as relações com Israel, e o Irã teria aí, de certa forma, uma sobra, a Síria, o Líbano, seus correspondentes e, globalmente, a China e a Rússia. Mas é uma aliança muito fragilizada. Só um ponto de provocação: durante a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, a Rússia foi flagrada usando drones de baixo custo, capazes de carregar 100 quilos de explosivo, drones que custam 20 a 50 mil dólares, são muito baratos. A Rússia foi flagrada usando drones de fabricação iraniana contra a Ucrânia. Então, há uma troca do ponto de vista militar. Até que ponto esse contexto do Oriente Médio pode escalar para virar um conflito global? É muito cedo ainda para a gente determinar, mas provavelmente esses seriam os lados opostos, antagônicos nesse conflito. Estaremos de olho, professor. A gente sabe que essa semana as discussões elas vão continuar acontecendo, há uma expectativa de resposta, não sabemos ainda em qual nível por parte de Israel, mas é sempre bom trazê-lo aqui e a gente conseguir entender quais são os possíveis panoramas para os dias que temos à frente. Muito obrigado por nos atender mais uma vez, professor. Muito obrigado e até a próxima. Até mais.